Senhor, povo de Deus, para nossa meditação nesta manhã, ou à tarde, ou à noite, não sei que hora que vai chegar esse vídeo. Eu só sei que vai chegar a pessoa direcionada por Deus. Que se encontra aqui em Neemias, capítulo 2, versículo 12. A palavra do Senhor vai dizer assim: E me levantei à noite, eu e poucos homens comigo, e não informei a ninguém acerca do que Deus me inspirará a fazer por Jerusalém. E nenhum animal estava comigo, exceto o que eu montava. Aqui Neemias chegou a Jerusalém, ficou em Jerusalém por 3 dias. Eu creio que ali, a caminhada de Neemias ali em Jerusalém não foi fácil. Neemias, ele começou a observar aquele lugar, porque Neemias foi com uma missão para aquele lugar. E eu creio que Neemias estava cercado de várias pessoas naquele lugar. E o texto vai dizer que Neemias levantou à noite, ele e poucos homens com ele. Então aqui nós podemos ver que Neemias, ao levantar, ele escolheu alguns dos homens ao qual ele poderia confiar, ao qual ele poderia caminhar junto com eles. E o que significa essa passagem aqui? O que significa que nem todo mundo você pode confiar. Se Deus te deu um projeto, te mostrou um projeto ao qual você tem que fazer, você precisa sim de ajuda para poder levantar aquele projeto. Você precisa de pessoas ao teu lado para caminhar com você, porque ninguém vence sozinho. Precisa de pessoas para estar do teu lado. Mas essas pessoas têm que ser direcionadas por Deus. E por muitas das vezes, nós, eu e você, queremos multidões de pessoas ao nosso redor. Queremos ter muitas amizades, porque achamos bonito, na sociedade. Sou conhecida por fulano, por cicrano, por beltrano. Mas na verdade nós não precisamos disso. Só precisamos ser reconhecidos por Deus. Quando Neemias foi revelado a Neemias, da parte de Deus, o que ele deveria estar fazendo naquele lugar, Neemias começou a observar onde ele estava, o quarteirão que ele poderia estar ali fazendo a caminhada, quem ele poderia contar. Então Neemias começou a ter a sabedoria mandada por quem? Por Deus. Se nós começarmos a entender os projetos de Deus na nossa vida, a gente vai fazer igual Neemias. Aqui no versículo 14, vai dizer assim: E passei depois pela porta de fogo, pelo açude do rei, mas como não havia espaço para eu passar, subi à noite pela torrente, sem deixar de observar os muros. Logo dei a volta e entrei pela porta do vale e regressei todos os meus passos. Neemias começou a ter a sabedoria mandada por quem? Por Deus. Se nós começarmos a entender, e a ouvir o que Deus fala conosco, e a entender os projetos de Deus na nossa vida, a gente vai fazer igual Neemias.
Aqui no versículo 14, vai dizer assim: e passei depois pela porta de fogo e pelo açude do rei, mas como não havia espaço para eu passar com a minha cavadura, subi à noite pela torrente, sem deixar de observar os muros. Logo dei a volta e entrei pela porta do vale e regressei todos os meus passos. Então, eu e você não precisa de multidões ao nosso lado. Neemias aqui, ele escolheu quem poderia estar com ele naquela caminhada. Neemias não escolheu multidões para caminhar com ele. Por muitas das vezes a gente quer ter multidões. Então nós não precisamos disso, meu povo. Só precisamos da direção de Deus. E orar a Deus para que Ele venha colocar as pessoas certas no nosso caminho. A minha oração é assim: Senhor, coloca pessoas que venham crescer junto comigo e com minha família. Eu não quero pessoas ao qual você está ali tentando crescer e aquela pessoa está tentando te diminuir. Que é o que hoje em dia está acontecendo. Pessoas matando os seus projetos. Aí você vai ver José. José sonhou e contava tudo para os seus irmãos. Né? Aqui Neemias disse assim: e eu não contei, né? Levantei à noite e Neemias escolheu poucos homens para ir com ele. E Neemias não informou nada do que Deus ia fazer ali naquele lugar. Porque talvez se Neemias contasse o seu projeto antes, se Neemias contasse o seu sonho ao qual Deus deu para ele, quando ele chegasse e falasse ali naquele momento que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, aí ia acontecer sim, acontecer as murmurações, as pessoas começarão a se manifestar. Vai fazer o quê? Você vai fazer o que lá? Lá é assim, lá é assado. Você não tem capacidade de fazer isso. Você não vai conseguir, porque é assim no dia de hoje. Então nós temos que tomar esse exemplo aqui, ó. Começar a estudar a palavra do Senhor e começar a aplicar dentro de nós, né? Aplicar pra gente. Começar a ter olhos espiritual. Então é isso, meu povo. Eu estudando essa passagem aqui, comecei a entender o que Deus quer na minha vida. Ou porque muitas das vezes meus projetos não vão à frente. O porquê muitas das vezes os meus sonhos não são concretizados, não são realizados. Neemias me fez enxergar isso. E eu quero também que vocês enxerguem. Vamos viver a palavra do Senhor, é para o nosso bem, né? É para a nossa proteção. A palavra do Senhor, ela é eficaz. Se todos que pregar a palavra do Senhor, viver a palavra, eu creio, minha gente. E eu tenho a certeza e a convicção que o mundo não seria este mundo de hoje. Porque nós estamos pregando a verdade e vivendo a verdade. Porque Deus nos chamou para mostrar tudo isso. Para mostrar a verdade. Então, se nós começamos a entender a Bíblia e viver da maneira que ela é, meus irmãos, nós estaremos num paraíso terreno ainda. Nós estaremos se preparando, né, para a vindoura do Senhor.
nós estaria feliz e vivendo os projetos do Senhor. Que coisa boa, né? Que coisa maravilhosa. Que Deus alcance o seu coração através dessa palavra. Amém?